Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o devocional, a palavra de vida, tem uma mensagem de Deus no seu coração. Vamos à nossa reflexão de hoje. Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, Gênesis 17, 23. A obediência imediata é o único tipo de obediência que existe. Obediência adiada é desobediência. Todas as vezes que Deus nos chama a um dever, está nos oferecendo uma aliança com Ele. Desempenhar o dever é nossa parte, e Ele fará a sua parte abençoando-nos ricamente. A única maneira de obedecermos é obedecer naquele mesmo dia, como fez Abraão. De fato, nós muitas vezes adiamos o cumprimento de um dever, e então mais tarde o desempenhamos tão bem quanto podemos. Bem, é melhor fazer assim do que não fazer, mas por melhor que saia, não deixa de ser uma maneira pobre e deficiente de cumprir o dever. Um cumprimento adiado nunca pode trazer a bênção total de Deus pretendida, dar-nos a que teríamos recebido, se cumpríssemos o dever o mais cedo possível. É uma pena o dano que causamos pela procrastinação, tanto a nós como a Deus e aos outros. Naquele mesmo dia, é a maneira de a Bíblia nos dizer: faça-o agora. Lutero dizia que o verdadeiro crente crucificará a pergunta por quê. Ele obedecerá sem perguntar. Eu não quero ser daqueles que, se não virem sinais e prodígios, não crerão. Eu quero obedecer sem questionar. A obediência é fruto da fé. A paciência é o vício desse fruto. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa procrastinação. E o que é essa procrastinação? É esse adiamento de fazer aquilo que Deus quer. Sabe quando Deus te fala uma coisa, Ele te chama para fazer algo e você fala, vou esperar amadurecer a ideia, vou pensar, quem sabe um dia talvez, e o fato é que a ideia já amadurece tanto que já se torna podre, e quando nós vamos tentar fazer, aí já é tarde. E então, na verdade, quando Deus chamou Abraão, naquele mesmo dia, ele estava pronto a correr à tua vontade, Senhor. Porque às vezes Deus nos chama e nós estamos tão envolvidos que nós não conseguimos parar para ouvir. Queridos, e quando Deus está falando no seu coração, a coisa mais importante, cale-se os céus e a terra e ouça a voz de Deus. E então o Satanás vai te tentar prender de todas as formas para você adiar o cumprimento da vontade de Deus. E o porquê que isso é importante? Porque quanto mais nós retardamos as promessas de Deus, mais nós desobedecemos aquilo que Ele tem para nós. Não é alguém que foi simplesmente assoviado, né? Tinha um professor meu que falava que tinha uns que são chamados e outros são assoviados. Qual é a diferença? Porque um assovio não vai dizer nada, né? Assoviou para quê? Quem sou eu? Tal. Não, Deus Ele te chamou pelo nome. Seu nome está no livro da vida, ele está na palma da mão de Deus, né? E você é menina dos olhos de Deus, Deus te trata com carinho, com atenção, Deus fala com você através da música, dos sonhos, de tudo, e sempre nesse espírito de humildade e de querer ouvir Deus, de silenciar as vozes internas e de entender a voz de Deus, o Senhor fala e Ele fala maravilhosamente todos os dias da nossa vida. É esse direcionamento que o Espírito Santo enche a nossa vida, o Espírito Santo vai enchendo, de repente você, ouviu a voz de Deus e você sabe que tem que fazer aquilo. Às vezes uma pessoa que você tem que orar, algo que você tem que fazer, existem tantas coisas importantes, não é mesmo? Mas existem coisas que são urgentes, que o Espírito Santo fala assim, faça isso agora, pare agora. Queridos, antigamente a gente ouvia as servas de Deus falando que Deus chamava elas para orar e fazer alguma coisa, elas desligavam o fogo, né, do fogão e começavam a orar, e ali ia para o seu quarto e choravam diante de Deus. Depois elas voltavam a fazer seus afazeres e de repente quando encontravam as suas amigas, as suas irmãs, diziam, irmã,
tal dia ser assim, eu senti de orar. Eu falei, irmão, eu estava precisando das suas orações. Eu não pedi, naquele tempo não tinha muito celular, não tinha WhatsApp para dizer, estou pedindo oração, não. Era o Espírito. O Espírito colocava no coração de um irmão a 10 quilômetros, a 50 quilômetros, e eles se uniam, e banhados em lágrimas, uns oravam uns pelos outros. E a gente sentia essa proteção, essa graça, porque sabia que de alguma maneira Deus havia falado com o servo para orar, porque naquele momento nós precisávamos de cobertura espiritual, de bênçãos e de alguém que estivesse intercedendo por nós. Isso era maravilhoso e a gente precisa viver esse tempo, independente de você estar preocupado com o seu pão, independente de você só estar preocupado de dizer, olha, eu preciso do pão da minha casa, com certeza. Mas é o ouvir de Deus. É o ouvir, olha, eu estou passando algumas necessidades, mas eu não vou deixar de orar, de obedecer à voz de Deus. Eu estou passando por necessidade, mas eu posso quebrar aqui uma metade de um pacote de macarrão para dar para o meu irmão. Eu estou passando por problemas, mas eu posso ajudar aquele que necessita. E é dentro desse espírito de obediência que Deus fala todos os dias conosco, e é tão gostoso quando a gente ouve a voz de Deus. E é esse Deus que fala todos os dias, e Ele sonda o seu coração e fala, filho, você já fez isso hoje? Filho, eu quero te dar uma visão. Filho, eu quero te mostrar os meus segredos, a minha intimidade. E então, quando a gente não procrastina, a gente está dizendo, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve o que o Senhor quer. Queridos, quando Deus quer falar conosco, Ele, na verdade, vai ter que ter um espírito pronto para receber. Porque a pior coisa para Deus é quando alguém está tão ocupado ao ponto de não querer ouvir Deus e não poder ouvir Deus. Aí depois é tarde. E então vamos pedir ao Senhor prioridade no reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor, saber que a prioridade é o teu reino. E quando o Senhor fala, queremos obedecer. Independente das nossas necessidades, independente das nossas dificuldades, às vezes o Senhor está querendo falar para abrir uma porta maior e nós estamos chorando apenas por aquilo que não se abriu ainda. Pai, nós pedimos que o Senhor derrame provisões, mas sobretudo ensina o teu povo para não procrastinar, para ouvir a tua voz. Porque um dos piores pecados é a procrastinação, é a desobediência a um Deus vivo, a um Pai amoroso. Perdão, Senhor, se muitas vezes não damos a atenção devida e buscamos o teu reino conforme devemos buscar. Porque queremos obedecer ao Senhor, queremos amar o Senhor, queremos dedicar a nossa vida ao Senhor e as outras coisas serem acrescentadas. Por isso, Pai, sê conosco, guarda o nosso coração, que sejamos cheios dessa plenitude do Senhor para ouvir Deus, para saber que o Senhor tem um plano e um chamado e todos os dias falar conosco algo que é importante para a nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, devocional Palavra de Vida, tem essa mensagem de Deus no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você não procrastine, não demore a ouvir a voz de Deus, mas seja com o espírito ensinável e pronto para obedecer tudo quanto da parte dele. Ele quer falar com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.